Estamos no ar com o programa Mais Saúde. E hoje a gente está aqui em ótima companhia. A gente está aqui com o doutor, né, Ivan Carlos dos Santos, que é um amigo já da casa. E a gente vai falar hoje sobre um tema bem interessante e bem preocupante também. A gente vai falar um pouco sobre os animais peçonhentos e como conviver com eles. O Ivan também é professor da Universidade Federal de São João del Rei, no Departamento de Engenharia de Biosistemas, e também é doutor em Fisiologia e Farmacologia. Boa noite, Ivan. Boa noite, Charuza. Muito obrigado. É um prazer estar aqui, a oportunidade novamente de poder contribuir um pouco com o trabalho da gente e se puder ajudar é sempre bom. Então é um prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade novamente. Certo. Lembro você de casa que o nosso programa é ao vivo. Então, se você quer deixar sua contribuição, sua pergunta, né, sua opinião também, entre em contato aqui na TV pelo 3372-3720 ou nos mande uma mensagem no WhatsApp, no 9972-1640. A gente vai guardar essas perguntas aí. Ivan, é o seguinte, vamos falar um pouco sobre o que são animais peçonhentos, quem são eles, né? Sim. E por que a gente usa esse termo? Por que a gente usa essa palavrinha? Tá. Bom, os animais peçonhentos, e nós temos até que deixar clara aqui uma distinção. Existem os animais peçonhentos que apresentam o que a gente chama de peçonha. E tem os animais venenosos também, eles não têm a peçonha. Para separar isso, a peçonha é um conjunto de toxinas, pode ser uma ou mais de uma, produzido por uma glândula animal, né, que os animais peçonhentos têm, e que ela é introduzida num outro animal por um mecanismo ou uma estrutura especializada em fazer isso. Geralmente um ferrão, uma picada, outros nomes, agulhões, né? Depende muito do que é. Ou dentes, são o caso das cobras, das serpentes, as aranhas têm as quelíceras. Então, isso é a peçonha, ela tem essa característica. E ela vai atuar no outro animal com o objetivo de matá-lo para alimentação ou para defesa. Aí, o animal venenoso, ele é um pouco diferente, ele não tem essa estrutura especializada em inocular no outro animal. Ele tem o veneno, por exemplo, um exemplo mais simples que a gente vê e até comum no nosso dia a dia é o sapo cururu. Né? Sabe aquele sapo cururu que a gente vê, que faz parte do folclore, da nossa lenda? Ele tem um veneno na glândulas especializadas, mas ela não consegue ser inoculada. O objetivo é, por exemplo, um cão vai mordê-lo, na hora que ele entra em contato ali, aí aquele veneno, por ele morder, ele é expulso. E aí ele entra em contato com a mucosa, então ele provoca o dano. Mas então ele não tem um aparelho especializado em introduzir, que é o caso da peçonha. Então os animais peçonhentos são animais que têm a peçonha com essa estrutura toda especializada, né, em inocular essas toxinas que estão na peçonha. E como a gente faz para identificar esses animais? Ivan, a gente vai depois mostrar uma foto, mas a princípio como que é feita essa identificação? Se o pessoal da produção puder já colocando essa imagem geral dos animais, a gente agradece para o pessoal ter uma noção geral, né, Ivan, desses animais, seria importante. Como que a gente vai fazer para identificar? Assim, eu sou leiga também, eu levo só susto com eles. Assim. Na verdade, acho que a grande maioria da população, né? Interessante lembrar uma coisa, a grande parte dos animais, por exemplo, os escorpiões, ou a classe deles, são os animais dos mais antigos, estão aqui há quase 400 milhões de anos, só para você ter uma noção. E ao longo desse tempo todo, ele veio evoluindo juntamente com todo mundo. A gente está, né, com a imagem aqui, vou pedir novamente a produção para voltar aqui, que a gente está esperando o retorno. E aí, o que acontece? Esses animais, eles sempre existiram até antes da gente, alguns deles. Então, com a evolução e com todo o desenvolvimento, o que acontece é que, hoje, atualmente, nós temos um problema muito sério que nós acabamos com o meio ambiente, estamos, vamos dizer assim, usufruindo bastante do meio ambiente, destruindo. É um termo que a gente usa, chama antropização, que é exatamente o homem entrando no meio ambiente, que é o local, exatamente, da casa desses animais. Bom, em função de tudo isso e como está sendo esse desenvolvimento da sociedade, que nós sabemos, ela é muito perdulária, ela gasta muito, ela consome muito. As imagens estão no ar. E dá para a gente ter uma noção ali que os animais vão falar um pouquinho de cada um, né, na imagem ali. O retorno não está vindo, pedi a produção para a gente esperar um pouquinho. Bom, aí esses animais, então, eles fazem parte do nosso dia a dia. E conforme a gente for entrando no meio ambiente, é óbvio que não tem como destruí-los, não tem como eliminá-los, grande parte deles. É um exemplo bem simples, não tem nada a ver, mas é um ciclo da dengue. A gente não consegue eliminá-lo, a gente tem que ter uma forma de conviver com eles. Então, os animais peçonhentos se desenvolveram muito e conseguem conviver com a gente. O grande problema é que, na verdade, eles não têm nenhum, vamos dizer assim, intuito maléfico ou algum sentido de querer te picar
matar porque ele é do mal. Não tem isso. Na verdade, são animais... Aracnofobia em filme é e só outras na coisas, ficção, né? aquelas cobras grandes, muito gigantes que eles colocam nos filmes. Então isso, na verdade, ele não tem isso aí, ele não tem esse intuito, né? Na verdade, ele está ali, ele também precisa de se alimentar, então ele sobrevive atrás do alimento. O que acontece é que quando você encontra com esse animal, essa relação é que é o problema, tá? Porque aí é que acontece o acidente. Né? E não tem jeito, por exemplo, os escorpiões, nós não temos jeito de ficar livres dele totalmente. É difícil demais você fazer isso, eliminar essa espécie. Então você tem que aprender a conviver com isso. Né? Então a ideia é nesse sentido, de que os animais todos, aí nós vamos falar um pouco sobre as características de cada um e como é que a gente consegue identificar. Por exemplo, hoje em São João del Rei, nossa região aqui como um todo, a gente sabe que a gente tem muitos casarios, casas mais velhas, e a gente acaba sendo, digamos assim, um lugar ideal, né, para morada de muitos animais peçonhentos. Mas hoje, quais são os principais animais que vivem na nossa região, que estão aqui? Sim. É interessante a gente colocar algumas coisas. O centro urbano, naturalmente, por exemplo, é um local muito interessante, é como você observou aqui numa cidade histórica como São João del Rei, devido à estrutura toda que ela tem, é um ambiente muito favorável, por exemplo, para você esconder, os animais se esconderem. Né? Então, escorpiões, por exemplo, eles se escondem muito exatamente em frestas, em buracos, em cantos. O lixo, nós vamos falar um pouco sobre isso, está muito relacionado com isso, a limpeza. Bom, então escorpiões, os mais comuns sim são, no caso das serpentes, as aranhas e os escorpiões. As serpentes, as principais continuam sendo a jararaca, a cascavel, principalmente, que são o maior número de acidentes que acontecem no Brasil, são por essas duas espécies. Jararaca e cascavel? Jararaca, principalmente, acho que mais de 80% dos acidentes são causados pela jararaca. Ela tem um pequeno problema, depois nós vamos ver um pouquinho na foto, ela se mescla muito fácil com o meio ambiente, com as folhas, e ela não tem uma característica que a cascavel tem, que todo mundo conhece, que é o chocalho. Então, quando você chega próximo, alguém chega próximo de uma cascavel, ela avisa que ela está ali, né? Para você se retirar, Para você se né? retirar. Então, ela já fala assim, não vem aqui que eu estou aqui. A jararaca já não tem essa estrutura e, ao mesmo tempo, então, você não consegue percebê-la como a cascavel. Então, por isso, os acidentes são mais comuns com as jararacas. Então, as jararacas cascavéis, temos ainda a micruro, a famosa coral, né? Ela é um animal muito bonito, aquele preto e vermelho, e ela é uma das mais perigosas que tem. Mas, graças a Deus, ela é a que menor número de acidentes tem. É quase 0,1% dos acidentes acontecem com ela. E ela também é venenosa ela e pode é atacar. peçonhenta, venenosa, e também ela é muito tranquila, na verdade, né? Ela não é agressiva, ela, inclusive, o fato de ter muito acidente com elas deve ser o fato de como é o comportamento dela. Ela é um animal mais fossorial, ele fica mais por baixo ali daqueles folhiços, daquela coisa no mato, diferente da cascavel ou da jararaca, que podem até subir em árvores, em alguns casos assim, ou outras cobras que têm nesse sentido. Então é difícil você encontrar. E outra coisa muito importante que diferencia as cobras, principalmente, é a dentição. Aquele aparelho que eu falei, que é o especializado, as cobras têm variações. Aquelas que nós conhecemos, a jararaca e a cascavel, especificamente, tem aqueles dois dentes que, quando ela abre a boca, eles apresentam-se assim, muito grande, então eles conseguem efetuar a inoculação da peçonha dela. A micrurus, que é a coral, o dente dela é lá atrás e muito pequenininho. Então, para ter um acidente com ela, é muito difícil. As corais, elas tendem a viver mais, digamos, em água. E a gente vê muito, né? Acho que a gente tem muito esse imaginário televisivo, né? Que as corais, elas estão sempre muito na água, né? De uma forma muito bonita, né? Bom, você chamou a atenção para um ponto interessante. A distribuição desses animais no Brasil, né? A grande parte, a coral, principalmente, ela vive nesses locais. Aqui tem na Mata Atlântica, encontramos elas aqui. Mas elas não têm muito isso de viver, não. Elas se escondem mais. Elas são muito mais tranquilas e, né, não fazem isso. Uma curiosidade da coral é que ela alimenta-se principalmente de outras cobras também. E aí é um problema em mantê-la em cativeiro, por exemplo, né? Os institutos que nós temos, o Butantan em São Paulo, o Ezequiel Dias, a Fundação Ezequiel Dias em Belo Horizonte, que trabalham com isso e produzem os antissoros. Nós vamos comentar bastante sobre isso, que inclusive é assim que se trata esse tipo de acidente, né? Você não consegue mantê-la em cativeiro porque é difícil você conseguir alimentá-la. Uma curiosidade que tem de São João del Rei aqui é que aqui na Flona, você conhece a Flona ali, que nós temos em Ritápolis ali, foi encontrada até por um pesquisador, um trabalho que a gente fazia lá, a segunda maior coral do Brasil, só para você ter noção. Ela tinha quase 1,37 m de tamanho. Isso quer dizer que ela come outros animais, então já tem muito tempo que ela estava lá para alcançar esse tamanho.
né? Bom, então são características individuais de cada um. Estava se alimentando muito Ela aqui na estava se nossa região. alimentando, justamente. Isso. A Cascavel, por exemplo, ela já é local mais árido, mais cerrado, né, áreas mais abertas, então tem as características individuais de comportamento. Que vão identificar ou, vamos dizer assim, favorecer algum tipo de cuidados que você tem que ter, né, com relação a isso. Fechando um pouco a questão ligada, né, às cobras, para a gente até chamar o intervalo, Ivan, as cobras, elas se escondem muito bem, por exemplo, numa casa, é possível? A gente teve um problema sério, né, foi denunciado pela mídia há uns anos atrás, foi na nossa cidade aqui vizinha, né, um pouco mais longe, Juiz de Fora, que tinha um ninho de cobras num local, né, que era até um lugar um ambiente para alimentação, né, de fast food, né, de comida de sanduíches. Okay. E uma criança estava brincando, né, naqueles centros de bolinhas, né, aquelas bolinhas, né, que as crianças entram, aqueles pula-pulas. E uma criança foi picada e ela morreu por conta dessa picada de cobra. Só que ninguém entendeu aquilo, né, onde estariam aquelas cobras? Quando eles retiraram todas aquelas bolinhas, tinha um ninho de cobras debaixo daquele pula-pula. E como que acontece isso, né? Como que esses animais, digamos assim, né, podem, né, conviver tão bem, né, nesse espaço que está transitando a gente todo o tempo? O que a gente chama de antropização, essa relação entre o ser humano, o meio ambiente e os animais ali. Essas coisas é óbvio, por exemplo, eu morava em Belo Horizonte, né, então um grande centro, é mais difícil você encontrar, por exemplo, cobras nessas situações. Eu posso encontrar escorpiões, porque eles conseguem se adaptar muito mais fácil. Agora, as cobras aí, geralmente você tem que ter uma facilidade de meio ambiente próximo, vamos dizer assim. São fronteiras que você tem ali, então isso pode ter sido um azar, vamos dizer assim, vamos tentar colocar dessa forma, né? Ou então ela estava próximo de um local de mata que aí teve uma facilidade de ela ter conseguido chegar lá. Naturalmente, uma coisa muito importante que depois nós vamos reforçar um pouco é exatamente para como você faz para evitar essas situações. São limpezas, observações, então todas essas coisas provavelmente podem ter contribuído para ter encontrado esse animal lá. A gente vai segurar então um pouco, né, esse tema aqui. Lembra você que o nosso programa é ao vivo, então dá para você participar ainda. Entre em contato aqui na TV pelo 3372-3720 ou nos mande uma mensagem também pelo WhatsApp no 9972-1640. A gente vai para o intervalo e voltamos já.